Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Ildiane. Boa noite a vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. Olha só, Paulo Alceu, na última sexta-feira nós mostramos aqui no jornal a posse do novo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador Ricardo Ressler. É uma das prioridades dessa gestão, é diminuir o número de processos. Então, hoje, ao vivo, a gente recebe aqui no estúdio, né, Paulo Alceu, o desembargador, para detalhar ainda mais os próximos passos, os próximos 2 anos à frente do Tribunal de Justiça e, com certeza, serão muitos os desafios. A tendência é que os desafios sejam enormes. Agora vamos conversar com ele, né, Ildiane? Ele está aqui nos estúdios do ND Notícias. Boa noite, desembargador. Boa noite, Paulo. Bom recebê-lo, parabéns por assumir esse grande desafio. E eu fico intrigado por que tem tantos processos, por que as pessoas procuram tanto a justiça? É só a justiça que resolve? Parece que sim, né, Paulo? Há uma grande demanda e cada vez maior do judiciário, porque a sociedade não se entende mais. Então, as demandas são crescentes ano a ano. Para você ter uma ideia, em 2019, ingressaram no judiciário catarinense 1.034.000 ações. E nós temos o acervo de 3,5 milhões de processos. Proporcionalmente, Santa Catarina é o que mais tem... É um dos que mais tem, demanda, né? Politização da população, reconhecimento dos direitos, né? Funcionamento do judiciário. É paradoxal isso, né? É verdade, paradoxal. O judiciário funciona bem, a pessoa vai lá e busca. Exatamente. Então, demora processo? Sim, demora. Quanto tempo demora um processo na primeira instância? A média na primeira instância é de 3 a 4 anos. É muito ou é pouco? É muito, é muito. Dependendo da ação, evidentemente, mas é muito. Porque parte do princípio que nós temos que recontar a história de trás para frente e de frente para trás. Nós temos que buscar os fatos e aí essa instrução é que demora. No segundo grau de jurisdição, a média é de 2 anos e podemos diminuir, devemos diminuir com o investimento na tecnologia. Agora, presidente, o senhor falou muito, quando o senhor tomou posse, em inteligência artificial. Significa que é robô trabalhando em processos? Não, necessariamente não. O que nós enfatizamos é que vamos trabalhar na criação de um LabJud, um laboratório judicial dentro do Tribunal de Justiça, em convênios com as universidades, com as entidades que dominam essa tecnologia, para nós podermos usarmos a inteligência artificial ao nosso favor dentro dos processos, em algumas etapas dos processos, que permitam uma solução em menor prazo. Eu sei que os senhores não gostam muito dessa palavra morosidade, e muito menos impunidade, porque, na verdade, num julgamento, uma pessoa recebe um tipo de ação e outra recebe outro, né? Ou seja, um perde, outro ganha, Exatamente. Falando popularmente. Agora, a morosidade, ela pode ser vencida? Pode e deve ser vencida através da tecnologia. Esse é o meu grande desafio nesses 2 anos. O senhor abraçou isso mesmo? É uma corrida de 100 metros, né, Paulo? 2 anos são... Passa vai rápido. Num estalo de dedos. Então, o senhor falou que o senhor vai trabalhar 2 anos para uma década. Para uma década. Essa é o grande desafio, volto a repetir, que eu vou ter nesses 2 anos, né? Porque criticar, todos criticam. E é normal que isso aconteça, porque num processo, uma parte ganha e outra perde. Tem aquela que reclama porque perdeu e aquela que reclama porque ganhou pouco. Então, sempre tem uma reclamação. O judiciário já está bem batizado em relação a isso. Mas o que eu quero é diminuir essa tramitação para entregar lá na ponta o nosso produto final, que é a sentença, a decisão, com qualidade e efetividade, mas com mais tecnologia. A sua característica é porta aberta, né? Sempre foi, sempre será. Muito diálogo, né? Diálogo republicano com as instituições e com os poderes. Tivemos uma surpresa, o governador participou da sua posse, né? O governador que não vai muito em eventos. Agora, o que me chama a atenção também é o que vem acontecendo no STF, presidente. De repente, aquele mal-estar entre o presidente e o vice, isso não se repete aqui
Não, absolutamente. Lá é que o Supremo é a baliza para o Brasil, né? O que acontece no Supremo é generalizado para os estados e para as justiças estaduais, né? Então é natural, com as redes sociais, com as transmissões ao vivo, que todos conheçam mais o Supremo do que a própria seleção brasileira, né? Todo mundo conhece os 11 do Supremo e não conhece a seleção brasileira. É verdade. E nem os ministros. Escalação, e nem o ministro. Então, as posições dos ministros são muito comentadas e muito criticadas, é natural. Mas a compreensão aqui é que nós devemos respeitar, acima de tudo, as decisões dos ministros, mas eles também estão submetidos à demanda excessiva, porque toda a política pública hoje é decidida no judiciário. Tudo cai no colo do juiz para o juiz decidir. Ninguém mais se entende. Agora, antes de terminar, um assunto que sempre é colocado, o repasse para os poderes. Como é que vai funcionar isso na sua leitura? A minha leitura é de que, no mínimo, nós vamos trabalhar com esse percentual de arrecadação que está nos submetido. O duodécimo do Judiciário Catarinense não pode ser modificado, sob pena de comprometer o seu funcionamento. Ou seja, cada vez mais nós precisamos aumentar a estrutura, então precisamos ter os recursos necessários. Então, a regra será manter o duodécimo. Presidente, boa sorte, conte conosco, eu sei que o senhor é muito próximo, muito sintonizado com a imprensa, e isso é muito bom, que o importante é levar informação para as pessoas. Obrigado e a gente está aqui torcendo. Agradeço. Não há gestão sem comunicação eficiente. Obrigado. Obrigado.